Fala galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e hoje a gente vai para a nossa 38ª aula de revisão Enem. Caramba, é aula beça, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de cinética, um assunto bem legal, um assunto que cai pouco, né? Um assunto que a gente vai ver que não tem tanta relevância assim no Enem, quando cai são mais coisas do nosso cotidiano mesmo, então vocês vão ver que são poucas as questões, né, ao longo desses 20 anos, e são questões de resolução muito simples, são questões que têm muito a ver com o nosso dia a dia. Então vamos lá? Começando aqui, questão 1, ele vai falar de uma fábrica de jeans. Normalmente o pessoal gosta muito daquele jeans com lavagem, com mancha, né? E o pessoal usava cloro para o clareamento desse jeans, para fazer as lavagens, né, do jeans. E aí, esse texto ele vai falar sobre o substituinte do cloro. Ele vai usar o peróxido, são substâncias ambientalmente mais amigáveis, vamos dizer assim, e ele está usando o peróxido como substituto do cloro. Peróxido, para quem não lembra, é parente lá da água oxigenada. A água oxigenada é um peróxido, é o peróxido de hidrogênio, mas tem outros peróxidos, tá? E uma das características do peróxido, ele pode ser tanto agente oxidante quanto agente redutor. Então, ele pode, por exemplo, modificar. O pessoal pinta cabelo, né? Quem faz clareamento, às vezes faz mecha, né? Pinta o cabelinho do corpo e tal. Faz descoloração. Normalmente o pessoal usa o quê? Água oxigenada, que é um peróxido, para fazer esse processo de oxirredução, né? Ele tanto pode servir como agente oxidante, como ele pode servir como agente redutor. Depende da reação que você vai fazer. De qualquer maneira, ele vai ajudar lá a degradar o tom do jeans. E aí ele vai depois ter que jogar aquilo fora, né? Ele vai ter que despejar aquilo no ambiente. E não se deve colocar substâncias que degradem o meio ambiente, ou pelo menos tenta diminuir essa degradação. E o cloro, ele é bactericida, né? Então, você jogar altas quantidades de cloro no meio ambiente, você vai matar os micro-organismos ruins, mas você também vai degradar micro-organismos bons, micro-organismos que fazem parte de uma, né, natureza saudável. E aí o que eles resolveram fazer? Que com o peróxido eles conseguem depois degradar esse peróxido mais facilmente. Eles usavam uma peroxidase, uma enzima, que degrada esse peróxido, diminuindo então a atuação dele no meio ambiente. Para isso eles usaram leveduras geneticamente modificadas, tá? Então eles produziram leveduras que tivessem essa característica de mudar, né, o seu código genético, mudaram, né, o código genético dessas leveduras, elas passaram a gerar peroxidases, e aí depois do processo feito lá, do clareamento feito, eles colocavam essas leveduras então conseguiam excretar essa peroxidase e ela então degradava o peróxido, então ele pode ir para o meio ambiente tranquilamente. Aí a pergunta é, nesse caso, o uso dessas leveduras, elas servem para quê? Acabei de falar, né, gente? Reduzir a quantidade de efluentes tóxicos. Você degrada esse efluente tóxico quando você coloca lá a peroxidase, tá bom? Então, por que isso está em cinética? Porque isso está ligado muitas das vezes ao processo de catálise, tá? Necessidade de tratamento de água? Não, a água vai ter que ser tratada, né? É um resíduo industrial, mas esse problema ela não vai ter, quer dizer, ela vai diminuir o problema na hora do tratamento. Elevar a capacidade do clareamento do jeans? Não, quem está clareando o jeans é o peróxido. A peroxidase está degradando o peróxido que não foi consumido. Aumentar a resistência do jeans aos peróxidos? Faz nem muito sentido. Associar a ação bactericida ao clareamento? Não, a ação bactericida é do cloro, tá? Então, fica aí a resposta. Aquecimento do material por irradiação com micro-ondas. Ele vai falar da interação eletromagnética com o dipolo da molécula de água. Quando você aquece alguma coisa no micro-ondas, basicamente ele interage com a água. E aí um importante atributo, né, absorção direta da energia por ser aquecido, vai ser essa situação da energia, né, desse dipolo. E assim o aquecimento seletivo depende da constante dielétrica e da frequência de relaxação, ou seja, eu tenho uma relação direta entre
o tipo de molécula e o quanto ele é capaz de aquecer. E aí eu tenho aqui algumas moléculas, coincidentemente, várias delas. Isso é uma coisa legal também da gente identificar. Lembra que eu falo com vocês, a gente já vem conversando há 37 aulas, hoje é a 38ª, que uma das dicas que eu sempre falo para o Enem é que às vezes marcar o diferentão, mesmo que você não saiba a resolução, marcar o diferentão pode ser a resposta. Olha aqui que curioso. Eu tenho água, metanol, etanol, propanol. O que eles têm em comum? Água tem HOH. Esses todos aqui têm hidroxila. A única que não tem uma hidroxila é esse cara aqui. Então, olha só. Eu nem li a pergunta e de cara eu já pensaria na letra E sem olhar o gráfico. Sabe? Se eu tivesse que chutar, eu chutaria a letra E por conta disso. Mas vamos lá. Ele quer o gráfico, qual solvente vai apresentar a taxa média mais próxima de zero. Gente, taxa seria por tempo, né? Algum dado por tempo. Nesse caso aqui, uma taxa de absorção por tempo. Eu tenho uma temperatura aqui que ela varia de acordo com o tempo. A taxa mais próxima de zero, galera, é essa aqui. Onde eu vou ter uma relação, né, de temperatura e tempo mais baixa. Temperatura do micro-ondas, né? Então, você vê aqui que todo mundo aqui tem uma constante dipolar. Todo mundo aqui tem um dipolo. O único que é apolar é o hidrocarboneto. Mas você viu que, assim, só de olhar as estruturas, eu vejo claramente que eu tenho todas as estruturas com grupo hidroxilo menos uma. Todas essas aqui são polares. Tem lá o momento de dipolo e a única que não tem hidrocarboneto é totalmente apolar é essa aqui de baixo. Moleza, vai. Então, hexano seria a nossa resposta. Mas a gente vê aqui no gráfico, ó, a taxa mais próxima de zero. Moleza, vai, facinho. Processos industriais que envolvem reações químicas na obtenção de diversos produtos ou bens consumidos pelo homem. Elas têm várias etapas e muitas delas vão empregar catalisador. Gente, catalisador com S, pelo amor de Deus, tá? Catalisador é uma substância que tem características de diminuir a energia de ativação, fazendo com que ela seja uma reação mais rápida, né? Então, ele fala sobre isso, que muitos desses catalisadores têm sido enzimas, né? E aí, eu vou dar uma dica para vocês, que em termos de Enem, isso pode acabar caindo, né? Esses produtos de limpeza mais modernos, esses sabão em pó moderno, Vênis, coisas do gênero, eles têm muitas enzimas, por isso que eles são tão eficientes na lavagem. Você pega uma roupa suja de gordura, de óleo, né, de manchas de molho de tomate e coisas parecidas, você vai observar que ela é muito fácil de sair hoje com esses sabões, porque a maioria deles tem lipases para dissolver a gordura, a maioria deles tem proteases para manchas de proteína. Então é muito importante você ver que essa saída toda desse material com facilidade está ligada a essas proteínas, aumento de velocidade, elas são mais eficientes. E aí ele vai falar em processos de vantagem de utilizar catalisador químico, já dei spoiler, né? Nas tradicionais enzimas seriam elas serem consumidas. Não, catalisador não é consumido durante o processo. Compostos orgânicos biodegradáveis. Sim, né? Catalisadores químicos normalmente não são biodegradáveis, enzimas são. Inespecíficas, exatamente o contrário, tá? Enzimas são extremamente específicas, relação de chave e fechadura, né? Então, são extremamente específicas. Estáveis em variações de temperatura? Não, todo mundo que já estudou enzima sabe que numa dada temperatura ela tem um determinado comportamento, aí você muda a temperatura, ela vai para um ótimo e depois ela degrada. Então, dependendo da variação de temperatura, ela não é estável. Substrato em reação química, não. Substrato é consumido, tá? Ela não é um substrato, então fica atento para isso. É uma questão fácil também. E aí, vamos lá. Ó, e essas aqui são de 2013. Você vê que não é um assunto muito comum. Vocês vão ver que depois de 2012, a gente vai ficar em muitos anos também sem ter. Mas vamos lá.
Hematita, utilizada na obtenção do ácido, também pode ser usado como catalisador na síntese da amônia, por exemplo. E aí eu acabei de explicar, né, galera? Acabei de falar. O uso da hematita, ele é economicamente interessante porque diminui a rapidez? Não, ao contrário, né? Enzimas e catalisadores e aceleradores de reação são, né, situações que você pode utilizar, ao contrário, né? Aceleram a reação. Diminui a energia de ativação. Acabei de falar sobre isso, né? Sim. Aumentam a variação, isso é importante, tá? As enzimas, os catalisadores e os aceleradores de reação, eles não mudam nem a quantidade final de produto, nem mudam o equilíbrio químico, tá? O equilíbrio não é deslocado, não muda a constante de equilíbrio, não muda a quantidade final de produto, o que ele muda é a velocidade. Ele diminui a energia de ativação, mas o ΔH permanece o mesmo, Kc e Kp permanecem o mesmo, então fica atentos a isso. Aumenta a quantidade de produto formado, acabei de falar que não, né? Aumenta o tempo de processamento, ao contrário, diminui o tempo de processamento. Ó, 2010, alguns fatores podem alterar a rapidez dessas reações. Ele vai falar 3 situações. Ele vai colocar um produto alimentício se conservando mais tempo sobre refrigeração. Óbvio, quando você diminui a temperatura, você diminui a energia cinética das moléculas, a probabilidade que as reações fiquem mais lentas. Um procedimento muito comum, né, na prática culinária é o corte. Gente, o corte do alimento, se você quer demorar para cozinhar, por exemplo, tem alimentos que o pessoal, pelo contrário, né, põe inteiro para que ele vá assando aos poucos, que ele vá cozinhando aos poucos. Se você quer facilitar e agilizar um cozimento de um alimento, o que você faz? Faz esse alimento ficar em pedacinhos. E depois a preparação de iogurte, que ele bota a bactéria e utiliza enzima. A gente já falou que enzima é catalisador. Então, o catalisador acelera o processo da reação, beleza? Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez na sequência 1, 2 e 3? Então, a gente viu que temperatura ok, superfície de contato ok, concentração não. Concentração não, então nem vou terminar de ler. Temperatura ok, superfície de contato ok, catalisador ok. Superfície de contato não, nem termino de ler. Temperatura ok, concentração não, então nem termino de ler. E a nossa resposta é a letra C. Outra questão bem facinho. Só lembrando, questões fáceis jogam TRI lá para cima. Então dê atenção a elas, tá? Outra que também é bem parecido, ele vai falar do milho verde, né? Quando você colhe o milho, quando ele vem verdinho na feira, que você está comprando ali, ele recém-colhido, ele é bem saboroso, bem docinho. Com o passar do tempo, ele vai perdendo o docinho. E aí, muitas das vezes, o que a gente pode fazer para manter esse sabor doce, né? Esse sabor adocicado? Então, pessoal, descasca e mergulha esse espiga em água fervente, resfria ela e conserva ela na geladeira. E aí, se você não quiser, não é para cozinhar não, tá? É só dar uma fervidinha, dar uma aquecida, coloca ela bem resfriado, dá um choque térmico nela, resfria, bota ela na geladeira. E aí ele quer saber por que o sabor vai ficar mantido. Esse nome desse processo, isso em culinária a gente chama de branqueamento. Aliás, deixa eu te dar uma dica, tá? Para algumas verduras que você come refogadas, por exemplo, você pode fazer o branqueamento de couve, você pode fazer o branqueamento de brócolis, tá? É esse o processo. Você pega o verdinho, eu quero fazer um arroz de brócolis, mas eu quero fazer daqui a uma semana, mas eu não vou ter tempo de ir ao mercado. Eu quero comprar brócolis hoje, ele veio verdinho, ele veio bonito, e eu quero conservar. O que você pode fazer? Pode fazer isso. Pega uma panela de água fervente, mergulha dentro, deixa ele ficar só um minutinho, não é para cozinhar, é só um minutinho ali para ele dar aquela absorvida no calor. Depois bota ele na água gelada, você vai ver que ele vai ficar verdinho. Aí você escorre ele, bota ele num potinho e guarda na geladeira. Você vai ver que ele vai se manter muito legal. Aí diz assim, o choque térmico converte proteínas em amido. Não vou nem terminar de ler, que isso é maluquice demais. A água fervente e o resfriamento impermeabilizam a casca dos grãos de milho. As enzimas responsáveis pela conversão desses carboidratos em amido são desnaturadas pelo tratamento com água quente.
Micro-organismos ao retirarem dos grãos nem fala de micro-organismo no texto. O aquecimento desidrata o grão. Não chega a desidratar porque não é um aquecimento prolongado e lento, tá? É um aquecimento rápido, por pouco tempo e um choque térmico, ok? Cuidado aqui que essa letra A aqui, que teve um choque térmico, é o distrator. Então aqui, ó, você tem aqui um brócolis, como eu falei, né? Bonito, verdinho. E aí, você quer que ele dure bastante, ele ainda dá uma dica aqui, ó. Deixar em molho com água e limão, porque o meio ácido vai te ajudar nesse processo. Divide ele em pedacinhos, coloca ele numa água fervente 3 minutos, dá um choque térmico, escorre, de preferência deixa ele bem sequinho com papelzinho toalha e bota na geladeira. Leva pro freezer, deixa gelado, ele vai ficar verdinho e muito mais tempo saudável. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje era essa a nossa conversa. Você vê que tem bem pouquinhas questões de cinética. Rapidinho a gente fechou, né? Estamos quase no final do projeto. A gente ainda tem mais uma aula, que é a aula de coligativas e estequiometria, que são 5 aulas. E aí a gente encerra o projeto com mais de 200 questões resolvidas. Olha que legal. E se você gostou, deixa um like, deixa seu comentário. Se quiser fazer alguma pergunta, faz, que eu prometo que eu vou responder, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo. Beijos, fui!